O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus respondeu-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos com a leitura do livro do Gênesis, e hoje é a continuação do relato do pecado. Os nossos primeiros pais, que foram tentados e que sucumbiram, que aceitaram aquela proposta do diabo, aqui apresentado com a imagem da serpente, aceitaram a proposta de eles serem como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eles iriam decidir o que era o bom, o que era bom e o que era mal, o que era certo e o que era errado, o que era pecado e o que era virtude. Eles seriam os seus próprios senhores. Pois bem, diz então que Deus, que os havia colocado em um jardim, Deus foi visitá-los. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 9, e diz que o Senhor Deus chamou Adão dizendo: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Meus irmãos, a primeira consequência do pecado em nós é o medo de Deus, o medo da vontade de Deus. Aquela ilusão, aquela proposta do diabo nos iludiu e fez com que, uma vez desprovidos da graça, uma vez nus, uma vez carentes da graça de Deus, nós começamos a ver Deus como nossos inimigos. Pois bem, é providencial que nós tenhamos esta leitura no dia de Nossa Senhora de Lourdes, dia 11 de fevereiro, nem sempre cai num sábado, normalmente dia dedicado a Nossa Senhora, e muito menos com essas leituras. Pois bem, enquanto a primeira leitura nos apresenta os nossos primeiros pais desnudos, despidos da graça de Deus, carentes da graça de Deus, quando nós voltamos os nossos olhos para Nossa Senhora de Lourdes, nós nos recordamos que ela, quando se apresentou a Santa Bernadette de Sobiru,
ela disse: eu sou a Imaculada Conceição. Meus irmãos, quando Nossa Senhora de Lourdes apareceu a Santa Bernadette no dia 11 de fevereiro de 1858, 4 anos depois de o Papa Pio IX ter proclamado o dogma da Imaculada Conceição na bula Inefabilis Deus, quando Nossa Senhora se apresenta àquela menina ignorante, aquela menina que não sabia teologia, então, quando Nossa Senhora se apresentou a ela, uma mocinha de 14 anos, e diz que ela é a Imaculada Conceição, Santa Bernadette não sabia do que se tratava. Ela não entendeu aquela palavra. É tanto que depois, o seu bispo é que vai explicar em que consiste aquela palavra. Mas eu gostaria então de neste dia fazer esta relação. Enquanto a primeira leitura nos apresenta os nossos primeiros pais marcados pelo pecado original, o pecado que entra no mundo, nós olhamos para a nossa mãe, cheia da graça de Deus, repleta da graça de Deus, que nunca foi enganada pelo diabo e que não tem medo de Deus, que não se esconde da sua presença. Então hoje, meus santos, nós iremos refletir sobre a ação do pecado original na nossa alma, mas também nós queremos apresentar uma prece, uma súplica a Nossa Senhora, pedindo que ela interceda por nós, para que todo medo de Deus seja arrancado do nosso coração. Aí você vai dizer: mas padre, mas imagine, eu não tenho medo de Deus. Meus santinhos, infelizmente temos, e não é pouco, porque todo medo de ser santo, todo medo de apostar todas as fichas em Deus, todo medo de abraçar radicalmente a vontade de Deus, é sempre, em última instância, um medo de Deus. Toda inclinação ao pecado, toda sedução, todo desejo de fazer a vida, viver a vida segundo os próprios ditames, segundo a própria vontade, é sempre, em última instância, uma desconfiança de Deus, um medo de Deus, porque será mesmo que fazer a vontade de Deus, 100% a vontade de Deus, será mesmo que é o melhor para mim? Será mesmo que Ele me ama dessa maneira, ao ponto de eu poder abraçar as cruzes que Ele me apresentar, sabendo que se Ele as apresenta a mim, porque são um bem para mim, são uma graça para mim. Então, Senhor, eu quero fazer o que Tu queres, como quiseres, quando quiseres, que seja feita em mim, conforme disseste. Não foi isso que a Virgem Maria disse ao anjo? Fazei tudo o que ele vos disser. Não foi isso o que a Virgem Maria disse aos serventes nas bodas de Caná? E é isso, meus santos, o que a Virgem Maria diz a cada um de nós. Que nós não tenhamos medo de ser católicos 100%. Que nós não tenhamos medo de abandonar todos os pecados, inclusive os pecados veniais. Que nós não tenhamos medo de abraçar a vontade de Deus, mesmo que crucificada, mesmo que ela se apresente como cruz, sabendo que se Deus nos apresenta um vale de lágrimas para ser trilhado, é porque aquele vale de lágrimas nos levará à felicidade eterna. Pois bem, então se vocês quiserem pegar depois no catecismo, vocês vão ver do número 396 em diante, números do catecismo que falam a respeito do pecado original. Então nós iremos ouvir esses textos, tendo em mente a primeira leitura,
que nos mostra a queda dos nossos primeiros pais, o empobrecimento da graça dos nossos primeiros pais e, consequentemente, aquilo que vem a nós, porque todos nós nascemos marcados com o pecado original. O pecado original em nós, ele não é um ato, ele é um estado, não é algo que se comete, mas é algo que se adquire. Nós nascemos assim, nós nascemos e não cometemos pecado algum, mas já nascemos carentes da graça de Deus, e sempre iremos ouvir isso, sabendo, mas a Virgem Maria, em previsão dos méritos de Cristo, ela foi preservada desta realidade que aconteceu com todos nós. Ela nasceu plena da graça de Deus. Vocês perceberam que eu falei que em previsão dos méritos de Cristo, antecipadamente foi aplicado a ela aquilo que Cristo nos alcançaria com a sua paixão, morte e ressurreição. Então, por causa de Cristo, porque seria também aqui por conveniência, porque ela seria a mãe de Deus, porque ela geraria a carne do próprio Deus e o carregaria no seu ventre, ela foi preservada do pecado original. É por isso então que ela se apresenta como a Imaculada Conceição. Então hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes, mas nós poderíamos também chamá-la e invocá-la por Imaculada. Virgem Imaculada, rogai por nós. Nossa Senhora Imaculada, rogai por nós. Virgem de Lourdes, rogai por nós. Nossa Senhora, nunca iludida por Satanás, arrancai as ilusões de Satanás do meu coração. Virgem Santíssima, que nunca acolhestes as propostas do diabo na vossa vida, não permitais que eu acolha na minha vida as propostas de Satanás, as propostas mundanas, aquelas propostas aparentemente fáceis e gozosas, mas que me conduzirão à perdição eterna. Pois bem, mas voltemos aqui. Eu falei a vocês que a partir do número 396, e eu espero que todos vocês, se não todos os que vão ouvir esta homilia, quem dera que todos, inclusive os que vão ouvir essa homilia, todos tenham também um catecismo em casa, além da Sagrada Escritura, mas todos vocês que estão aqui na paróquia, né? Eu espero que todos vocês tenham o catecismo, até outros catecismos também, catecismo romano, catecismo de São Pio X, mas o catecismo amarelo, eu espero que todos vocês tenham. Pois bem, neste catecismo amarelo, no número 396, a partir do número 396, vocês poderão ler. Então lá no número 397, todo pecado daí em diante, isto é, a partir do pecado dos nossos primeiros pais, será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança na sua bondade. Todo pecado, meus santos, quando o homem comete, quando o ser humano comete um pecado, é sempre uma falta de confiança em Deus. Por quê? Porque ele sempre busca um bem no pecado. Eu já falei aqui a vocês várias vezes, e vou repetir: ninguém peca por ascese. Ninguém peca por ascese. Isto é, uma pessoa quando peca, ela peca porque quer. Uma pessoa quando peca, ela peca porque gosta. Se não pecar querendo, não é pecado, porque o pecado tem que ser um ato da vontade livre da pessoa. Então ela peca porque gosta, ela peca porque vê naquele pecado alguma recompensa. Ela se vinga de alguém, é porque ela vê naquela vingança alguma recompensa para o seu coração ofendido. Ela
rouba uma pessoa, é porque ela vê no ganho daquele roubo alguma felicidade. A pessoa trai a esposa, o homem trai a esposa, a mulher trai o marido, porque vê naquela traição uma promessa de felicidade. Ninguém peca dizendo assim: eu vou pecar porque eu quero ir para o inferno e eu quero destruir a minha vida. Não, a pessoa peca porque ela está iludida de alguma maneira de encontrar alguma felicidade, porque ela não acredita que a felicidade, pelo menos ela se deixou iludir, ela caiu naquela ilusão de se esquecer de que a felicidade verdadeira se encontra na total, completa e radical obediência à vontade de Deus. E que a vontade de Deus, mesmo que se nos apresente dolorosa, é sempre a melhor. Que a vontade de Deus, mesmo que se nos apresente exigente, é no fundo a mais gozosa, porque me conduzirá ao gozo eterno, ao gozo perfeito, à felicidade sem fim, a felicidade perfeita, a felicidade que não passa. Pois bem, todo pecado, daí em diante, após o pecado dos nossos primeiros pais, será sempre uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade. E é por isso que nós chamamos a Virgem Maria de a Virgem obediente, aquela que nunca desconfiou da vontade e da bondade de Deus. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ela é a Virgem do sim. E nós precisamos, meus santos, eu espero que vocês todos estejam compreendendo que eu estou tentando expressar da melhor maneira possível, que nós precisamos pedir a Nossa Senhora que gere em nós um coração obediente, que ela gere em nós um coração que confie, que não desconfie do amor de Deus, porque como é doloroso a Deus, como é dolorosa a Deus esta nossa falta, né? A falta de confiança nele, que tanto nos ama, de modo que quando o diabo nos propuser, nos apresentar um pecado como tentação, nós digamos: não, eu prefiro a vontade de Deus. Quando o diabo nos apresentar um prazer, um caminho fora dos caminhos de Deus, fora da vontade de Deus, nós digamos: em Deus eu tenho tudo, bebe tu mesmo do teu veneno, o que tu me aconselhas é mau, fica para ti, bebe tu mesmo deste veneno, porque isso é mau. O que Deus me apresenta é bom, mesmo que aos meus olhos aquilo se me apresente como doloroso. E às vezes isso se nos apresentará, assim se nos apresentará, como algo doloroso, mas como o bem necessário, como o melhor para nós. E continua então no número 398 do Catecismo: neste pecado, como em todo pecado, o homem preferiu a si mesmo e com isso menosprezou Deus. Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Você é quem vai dizer o que é o bom, o que é bom e o que é mal. Então ele menospreza Deus, que lhe dizia o que era bom e o que era mal. E o que é, meus santos, que nós iremos acolher? Nós iremos dizer: eu sou cristão, eu sou católico, eu sou discípulo de Cristo. Então para mim pecado é o que Deus me ensina como pecado, o que Deus me revelou como pecado, e não necessariamente aquilo que eu sinto como pecado. Para mim, aquilo que é bom é aquilo que Deus me apresenta como bom. O que Deus me apresenta como bom é o melhor.
não aquilo que necessariamente eu vejo como bom, porque, meus santos, nós somos doentes, nós somos marcados pelo pecado, nós somos iludidos, e às vezes nós vemos como um bem aquilo que é mal, nós vemos como agradável e desejável aquilo que é detestável, que é abominável, mas sentimos-nos atraídos por aquilo que nos leva à eterna perdição. Então o critério das nossas escolhas tem que ser Deus. Por quê? Porque nós não somos de confiança, nós somos marcados, feridos, maculados pelo pecado. Ela é a imaculada, não maculada, não manchada pelo pecado. Nós somos maculados, feridos, manchados pelo pecado. Nós somos doentes, nossa visão é comprometida, nossa inteligência está turvada e nossa vontade debilitada. Então nem sempre vemos as coisas com clareza e, consequentemente, nem sempre desejaremos as coisas certas. Então, se por um lado nós nos compreendemos, nos sabemos assim, por outro lado nós devemos correr para debaixo da sua proteção e dizer: mãe, escolhe por mim. Mãe, toma a minha mão e leva-me pelos caminhos que eu devo trilhar. Por caridade, mãe, faz até mesmo violência, uma violência cheia de amor, para que eu não me afaste do caminho certo, como quando nossas mães nos pegavam pela mão e nos levavam por um caminho seguro, quando nós insistíamos de querer sair correndo pela pista. Eu não sei vocês, mas quantas vezes eu, que sempre fui uma criança muito quietinha, muito obediente, nada sapeca, quantas vezes eu queria sair correndo pela pista, atravessar sozinho. Nossa, atravessar a rua segurando a mão da minha mãe, para aquela criança desobediente, era uma ofensa. Eu queria atravessar sozinho, não preciso que ninguém segure a minha mão. E a minha mãe segurava a minha mão e, politicamente incorreta, me apertava os dedinhos e dizia: você vai atravessar segurando a minha mão. E eu, com os dedinhos doloridos, ia, porque era para o meu bem. Se ela me segurasse frouxamente, eu que não era fraco, eu soltaria sua mão. Então ela tinha que me apertar os dedinhos, para que eu não lhe soltasse a mão, para que eu não lhe escapasse e atravessasse a rua em segurança. Então peça isso a Nossa Senhora: minha mãe, faz até violência se necessário for, mas que eu não me afaste dos caminhos do teu filho, para que eu não me afaste dos caminhos que a senhora sabe, porque a senhora nunca foi enganada pelo diabo, a senhora nunca desconfiou da bondade de Deus, para que eu nunca me afaste daqueles caminhos que são os caminhos retos, mesmo que banhados de lágrimas. Então hoje, meus santos, a reflexão é essa. Por um olho nós lançamos na primeira leitura e vemos o que não queremos para nós. Com o outro olho e o coração, nós nos voltamos para Nossa Senhora e vemos o que nós queremos para nós. E a partir disso, nós rezamos. E a partir disso, nós dobramos os nossos joelhos e erguemos as nossas súplicas. E a partir disso, nós ouvimos a palavra de Deus e a acolhemos em nossa alma. E a partir disso, nós receberemos a Eucaristia. E sabemos o que iremos pedir a Ele quando tão próximo de nós Ele estiver. Precisamos ser semelhantes a Nossa Senhora, que é a criatura
mais semelhante a Deus. E continua, se vocês pegarem aqui a 9, vai dizer que a Escritura mostra as consequências dramáticas da primeira desobediência. E a primeira delas é o medo de Deus. Eles têm medo de Deus, do qual eles fizeram uma falsa imagem. Porque é assim, o diabo, quando nos tenta, quando ele quer nos seduzir, ele diz: Deus é muito exigente, Deus é muito radical, Deus não pode ser assim. Então ele lhe apresenta um outro Deus, um Deus feito à imagem e semelhança dele, do diabo, um Deus pseudo bom, falsamente bom. Não, esse Deus aqui que eu apresento a você, ele diz: faça sempre a sua vontade, faça aquilo que lhe faz feliz, não precisa se esforçar tanto para agradar a Deus. Afinal de contas, para ir para o céu, não precisa de tudo isso. Então, nós vamos, com medo do Deus verdadeiro, nós vamos criando uma imagem de um Deus falso, para apaziguar a nossa consciência, que nos acusa de pecado. E vamos em frente, né? Quer dizer, vamos em frente não, já estou terminando. Vocês poderiam ir em frente, né? Aqui, a partir do número 402 do Catecismo, que vai dizer quais são as consequências do pecado de Adão para a humanidade. Então vocês podem depois ler e refletir, meditar, mas acredito que já nos foram dados pontos suficientes para a nossa reflexão e oração no dia de hoje, após a sua comunhão, de você fazer a sua ação de graças e pedir a nosso Senhor um coração purificado. A nós não nos é possível um coração imaculado, porque já fomos maculados, já fomos concebidos no pecado, e já contraímos além do pecado original, que é um pecado que você herda. Além disso, nós já temos pecados pessoais, pecados que nós cometemos e que fragilizaram ainda mais a nossa natureza. Então nós podemos pedir a Deus que nos conceda a purificação do nosso coração, que nos conceda uma sabedoria que nos faça ver as coisas como elas são, as pecaminosas como elas são, no seu horror, na sua feiura, e a vontade de Deus, mesmo que dolorosa, na sua beleza profunda. Pedir a Nossa Senhora, ela é nossa mãe, ela não vai nos negar os seus conselhos, ela é a Virgem do bom conselho, ela não vai nos negar o seu socorro, ela é a Virgem do perpétuo socorro, ela é a auxiliadora, é aquela que nos ajuda. Então pedir a Nossa Senhora que ela ajude, que ela o socorra, que ela o auxilie, que ela o aconselhe, que ela o fortaleça, que ela lhe conceda, ela que é a mãe da sabedoria, que ela alcance o dom da sabedoria, para que o seu coração não tema a Deus, nem a sua santíssima vontade, nem desconfie de Deus e da sua infinita bondade, infinita misericórdia. Que Nossa Senhora de Lourdes, aquela que se apresentou como a Imaculada, interceda por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.